Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Começando um GPS político muito pedido por vocês. E hoje eu vou conversar com Tabata Amaral. Olá pessoal, estava muito ansiosa para essa conversa, então simbora. Ótimo. E você acha que o rótulo que você se atribui, a forma como você se define, coincide com a forma como as pessoas te rotulam? Gabi, é uma pequena provocação. Eu venho da periferia. Para a grande maioria das pessoas, isso não importa. Ou as pessoas não sabem o que é esquerda e direita, ou elas realmente não estão nem aí. O que elas querem é uma escola pública de qualidade, é dignidade, é um serviço digno. Então, a maioria das pessoas não pensam sobre isso quando olham para mim. Daquelas que se importam com isso, a maioria me coloca na esquerda. Isso eu vejo em jornal, vejo em pesquisa, vejo na rua. Mas tem algumas pessoas no Twitter, que eu brinco que é o espaço de convivência, que estão mais... Super saudável! Olha, o Twitter realmente uma delicinha. Que estão mais à esquerda do que eu, que insistem em me colocar na direita. Mas eu enxergo isso como uma disputa de espaço. Eu sou uma pessoa que, ao se colocar no campo progressista e discordar de algumas práticas, especialmente da esquerda tradicional, é um desafio, é um questionamento. Então tentam me jogar para a direita. E aí quais seriam essas discordâncias principais? Para mim a primeira delas eu tenho um foco muito grande em interesses difusos, enquanto a esquerda brasileira tradicionalmente foca em interesses organizados. É o interesse do sindicato, é o interesse do grupo que consegue se organizar, fazer lobby, fazer pressão. Às vezes são interesses bons, nem sempre são interesses ruins. Mas se eu tiver que escolher entre interesses difusos, de quem tem um trabalho informal, de quem está desempregado, de quem não tem renda, e interesses organizados, eu fico com o primeiro grupo, porque é desse lugar que eu venho. E isso gera muito conflito com uma esquerda que ainda é muito corporativista, nas mais diversas áreas. E aí tem uma segunda diferença, que eu acho que isso é ruim para a democracia, que quando você fala de combate à corrupção, de combate a privilégio, de combate a supersalário, de combate a 10 mil maracutaias, logo te colocam na direita. Mas quem disse que o combate à corrupção é uma pauta só da direita? Não deveria ser. Então, acho que essas duas diferenças principais com a esquerda, para além de uma visão econômica mais moderna, fazem com que tentem me jogar para lá. Mas o que me guia é as pessoas. Então, para mim, eu estou no campo progressista. Perfeito. Então vamos começar a falar de questões práticas. Primeira questão, a desigualdade no Brasil para você, ela é um problema, ela tem que ser enfrentada e se a sua resposta for sim, a gente precisa se preocupar com a igualdade de oportunidades, ou seja, igualdade no ponto de partida ou também igualdade no ponto de chegada. A desigualdade no Brasil é o nosso maior problema, especialmente depois da pandemia. Nós temos problemas gravíssimos de igualdade de oportunidade, já falo sobre isso, mas não dá para ignorar a desigualdade de resultado. Porque hoje, alunos negros e brancos, ao sair de uma escola pública, têm salários desiguais. Porque hoje, homens e mulheres com a mesma escolaridade têm salários diferentes, alcançam posições diferentes, porque uma pessoa com deficiência, eu vi esse relato há poucos dias, ela pode ser a pessoa mais habilitada para aquele cargo e ela vai ouvir um não porque a empresa não consegue receber um cadeirante. Então, para mim é muito óbvio que nesse Brasil, a cor da sua pele, sua orientação sexual, seu gênero, seu CEP, eles vão podando os seus sonhos e vão dizendo até onde você pode chegar, quem você pode ser. E não é à toa que a gente olha para o Congresso Nacional, que talvez seja o lugar do poder símbolo no Brasil, e a gente veja quase só homens brancos, mais velhos, ricos, quando o nosso Brasil é muito mais diverso do que isso. Aí a gente fala da importância de uma escola pública de qualidade. Mas qual que é o questionamento que eu acho importante fazer? A gente nunca vai conseguir garantir oportunidades iguais para todo mundo. Vou colocar só duas provocações. Primeiro, diferentes talentos são valorizados de formas diferentes pela cultura. Você pode ter um talento que naquele momento é super valorizado e você, enquanto jogador de futebol, vai receber milhões de reais, se não mais do que isso, enquanto você pode ter uma pessoa que é muito habilidosa no seu trabalho enquanto sapateiro e vem uma revolução tecnológica, até antes disso, vem uma revolução industrial e tira o teu trabalho. Então, só pra gente não achar que, olha, luto para que a gente tenha a melhor escola pública do mundo, mas eu também luto para que a gente tenha uma renda básica.
Porque com uma revolução tecnológica que diz que nos próximos anos a gente vai ter 10 profissões ao longo da vida, milhões de postos de trabalho vão ser extintos. Se a gente não tiver uma coisa para segurar as pessoas que, apesar do seu talento, apesar do seu esforço, vão ficar desamparadas, não é um país no qual eu quero morar, sabe? Você tem interlocutores que estão fora do seu campo político, que não pensam exatamente como você, com quem você conversa, que você considera interlocutores leais e bem intencionados? Gabi, para mim é muito simples. Interlocutor leal é quem é democrata. Eu não tenho o menor problema de dialogar, trabalhar, tentar chegar num consenso em determinada matéria com quem está na esquerda, na centro-esquerda, no centro, centro-direita ou direita. Porque a democracia é sobre isso. Sabe, é tão absurdo dos tempos atuais que alguém que pensa diferente de você, na opinião de algumas pessoas, não tem o direito de existir, de se pronunciar, de defender aquilo que defende. Então, para mim, numa democracia, todo pronunciamento democrata, ele é legítimo, independente de visão econômica, visão social, etc. e tal. E aí, qual é a provocação que eu faço em relação a esse momento doido que a gente está vivendo, né? Que algumas pessoas não... Eu prefiro acreditar que elas não entendem a gravidade do momento do que realmente achar que elas entendem e estão dispostas a colocar a democracia em risco pelo seu projeto de poder de 4 anos. Por que eu digo isso? Eu estou participando das manifestações pelo impeachment do Bolsonaro. Porque, para mim, a nossa democracia ela está em risco. Todos os sinais foram dados. A cartilha da Hungria, da Venezuela, da Polônia estão sendo seguidas a risco. Você aparelha o Estado, você vai contra a imprensa, sabe? Você coloca o adversário como inimigo. E eu tenho medo de que as próximas eleições sejam as últimas realmente livres. Tem gente aí falando que a gente nem vai ter eleição, viu? Se não passar voto impresso auditável. Teremos eleições, porque o nosso... Enfim, não vou nem entrar nessa palhaçada aí dessa discussão. Eu moro em uma comunidade que as pessoas compram voto, até hoje. Você quer que eu te conte o que vai acontecer na hora que tiver um papelzinho que dizem quem você votou? Que você pode tirar uma foto, que você pode fazer uma coisa? Você só vai aumentar a compra de votos. Não é isso que eu... Como alguém que vem na periferia, eu não consigo defender isso. Então, qual é o meu ponto? Se a nossa democracia está em risco, se todos os sinais foram dados, como é que as pessoas ainda não conseguem dialogar? E tem 2 coisas que me entristeceram muito. Eu estava na última manifestação e não presenciei, mas vi a notícia de que militantes do PCO agrediram pessoas que tentaram impedir que manifestantes do PSDB fossem expulsos da manifestação. Que é isso? Ali não era contra Bolsonaro, ali não era a favor da democracia, e também me entristeceu um episódio recente de pessoas da esquerda dizendo que o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, não poderia se colocar como alguém que é gay. Ou seja, você só pode ser gay se você é de esquerda. E eu achava que lugar de fala era lugar de fala independente de qualquer questão ideológica. Então, é isso, sabe? Na hora que você começa a dizer, não, a pauta LGBT é só de quem é de esquerda. Não deve ser, é pauta de quem defende direitos humanos. Na hora que uma manifestação contra o Bolsonaro não pode ter quem votou no Bolsonaro, as pessoas não entenderam nada. Eu vou precisar de metade da população e, matematicamente, isso inclui quem votou no Bolsonaro se colocando contra esse projeto autoritário, se colocando contra esse projeto desumano. Então, se a gente quer uma manifestação plural, colorida, que tem chances reais de pautar o impeachment do Bolsonaro, matematicamente vou precisar incluir quem votou 17 no primeiro e no segundo turno. E é isso. E eu acho que é uma mistura de coisas. Gente que não entende a gravidade e gente que está tão preocupado com o seu projetinho de poder que topa colocar a democracia em risco. Então, eu vou aproveitar a sua deixa para te fazer uma pergunta. Você toparia abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto pelo Brasil? Total, assim, se a gente, e eu vou bater numa tecla que para mim é muito importante, de fato, Bolsonaro e Lula não são opostos da mesma régua. PT tem um projeto democrata e entregou uma democracia, por mais que eu critique 10 mil coisas do PT, enquanto o Bolsonaro é um autoritário, que coloca a nossa democracia em risco. Inclusive, votei no Haddad em 2018 sem pestanejar. Para mim, essa escolha, sabe, nunca foi uma escolha difícil, entre aspas, fazendo uma brincadeira. Agora, a gente tem que entender que esse projeto contra o Bolsonaro, por ser um projeto a favor da democracia, ele vai ter que acontecer com ou sem o PT.
Eu acho que cabe muito ao PT essa escolha, quer estar ou não nesse projeto democrata. Se houver um entendimento que é um projeto de centro-direita, de centro ou de centro-esquerda, para mim, nesse momento, tanto faz. Porque o que está em jogo é muito mais grave do que isso. E aí, depois que a gente tirar o Bolsonaro do poder, depois que a gente tiver a democracia restabelecida e firme e forte, a gente volta a brigar aqui dentro.